Fala nação, sejam muito bem-vindos, galera, mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-Riete, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Nessa sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024, estou trazendo para vocês as últimas novidades para vocês do Mengão, no mercado da bola, bastante agitada, chegadas de reforços no Flamengo. Parei para vocês mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, trazendo as novidades do mercado do Mengão. Vai ter um gol de diferença. 2x1 de um gol de diferença. Foi 2x1 pro Flamengo o placar final. Então, Não, a classificação do Flamengo. O placar final foi 2x1. Aqui só tem artista, vai na deles mesmo, pra você ver uma coisa onde você vai Já tô parar. aprendendo já. E também, como estava sem inspiração, usei 2005, te falei, São Paulo e Nacional. Primeiro jogo lá foi 0x0 e em 2005 voltou, foi 2x0, inclusive o gol de Adriano Imperador. Aí ontem eu falei 2x0, vamos manter a história, 0x0, acertei de novo. Só na loteria que eu não acerto. Tá gastando tudo aqui, presidente, tá dando essa mole. sorte aqui. Ô, Fábio, e aí, tudo certo? Gostou da noite de ontem? Tudo ótimo. Boa noite, Dani. Boa noite, Mauro. Pascoal, Valeu. prazer estar aqui com vocês novamente. Ah, noite de jogos assim é sempre legal, né? Eu sentei no sofá, assisti todos do começo ao fim e gostei das classificações, as 3 equipes brasileiras classificadas, né? Acho que bacana pro futebol brasileiro, que já domina já faz um certo tempo, futebol sul-americano e continua, né? Isso tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. A gente tem uma pergunta aqui, que é a nossa enquete de hoje. Eu quero saber a sua opinião. A hashtag ESPNFCBR está aberta a partir de agora. Qual é o brasileiro que chega mais fortalecido para essas quartas de final, falando de Libertadores da América, né? A gente tem as opções aí para você mandar a sua mensagem, que são Flamengo, São Paulo, Galo, Fluminense e Botafogo. Então, os 5 que continuam vivos na competição. Então, manda pra gente, hashtag ESPNFCBR. Quem que passou daquele jeito, sabe? Carimbando alguma certeza para a próxima fase. Vocês vão responder isso depois do intervalo. São Pode 5 ser? brasileiros e 3 estrangeiros. É 5 De 8. brasileiros, De 8 são 5 brasileiros. um argentino, Tem que dar o brasileiro. Argentino, um uruguaio. um uruguaio, Peñarol. Penharol. Ih, rapaz, vou ter que olhar a tabela. Não, Libertad é sul-americana. São 3 Vou ter lá que de falar fora, na né? tabela O aqui River. agora. Aqui. Não, o River eu já falei, é o argentino. O River, Colo-Colo, o Peñarol, diz Fabrício Colo-Colo. Gafiel. Isso, Peñarol e Chile. Colo-Colo. Aí a gente pergunta o seguinte, pô, tá ok, domínio O caminho do brasileiro. River tá uma baba, hein? Não, é River e mais um. Esse mais um no mínimo tem que ser brasileiro, né? Que eu acho que tá tudo do meu lado. Não é Time não é possível essas que coisas. os 5, em cima de 8, o Brasil pague o mico de não. Ó, a chance de ganhar é muito grande. Agora, ou pelo menos chegar à final, né? Agora realmente é contra o River no campo do River. Quer dizer, é contra o River? Tudo indica. Não, gente. calma que tem um brasileiro, Tudo né? Que indica. 2 ainda vão se enfrentar, Fluminense e Galo. Então ele vai ter que passar por um brasileiro antes de chegar à final. E Botafogo de São Paulo. Facilitado. Não, aí é do outro lado da chave. Enfrenta na final se chegar. Botafogo e São Paulo enfrentam o vencedor de Flamengo e Peñarol. Aí do outro lado tem o River enfrentando agora o Colo-Colo, que a gente tinha esquecido, e Galo e Fluminense. Pois é, cai um brasileiro logo agora, né? É. De um lado e de outro. Ah, mas tem que dar Brasil. Agora, o adversário, apesar de toda essa fortaleza brasileira, que tem a ver com o mercado brasileiro, com o nível que a gente tem, com o nível financeiro, né? Para se contratar bons jogadores, inclusive os melhores lá dos times deles, a gente traz para cá, tá numa fase desse jeito. Tem que chegar um brasileiro forte lá. Vamos ver o que o nosso fã de esporte aí indica quem é que chegou mais forte. Mas falta um mês para esses jogos, aí muda tanta coisa, né? Muito. A Mas, janela boa ainda tá noite, aberta. né? Boa noite para vocês. Já tô falando pra caramba. Um abraço ao fã de esporte. Fábio, que bom estar aqui com você. Eu já tenho que Pascoal. chamar o intervalo? Já tem? Então eu queria deixar... Libertadores, mas com mais uma baixa. Só que a notícia é boa. O Pedro Henrique Torre vai dar uma acalmada aqui na gente. Ele tá lá no hospital onde o Tite segue internado no Rio de Janeiro, porque o Tite teve uma arritmia cardíaca, precisou passar por alguns exames, tomar alguns remédios, né, Pedro? Mas agora a notícia parece positiva, embora vá precisar descansar um pouquinho. Atualiza aí pra gente, Pedro, por favor, a situação. Tudo bem, Dani? Um beijo grande para você, um abraço para todo mundo do clube aí. Pois é, o Tite deu um susto, né? Em todo mundo, toda a torcida rubro-negra, especialmente nos seus familiares também. Mas está tudo sob controle, pelo menos é essa a informação que o Flamengo divulgou, porque o técnico teve, como você disse, uma arritmia cardíaca logo após a partida lá na Bolívia, em La Paz, contra o Bolívar. Ele se sentiu mal, não se sentiu legal, palpitações, muita falta de ar, e aí foi rapidamente
atendido pelo cardiologista do Flamengo, Fernando Bassan, que estava lá. E aí rapidamente foi identificado, ele estava com uma arritmia de fato, e aí ele foi medicado. O Flamengo entendeu que não seria necessário ser internado por lá, porque era consequência direta da altitude. Então era melhor tirá-lo rapidamente do ar rarefeito, da altitude, e ele poderia viajar monitorado. Foi o que aconteceu, viajou tranquilamente, monitorado. Quando chegou aqui no Brasil, ele foi encaminhado para um hospital, esse hospital aqui na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, passou por exames e foi medicado, está internado, neste momento está internado aqui, e a previsão de alta do Tite vai ser de amanhã, sábado. O Tite foi medicado e foi revertida essa arritmia com medicamentos apenas, não passou e não vai passar por cirurgia, mas por conta de todo o cuidado com o Tite, claro, a saúde em primeiro lugar, ele a partir de amanhã, quando tiver alta, essa previsão de alta, aí ele vai ficar por 48 horas de descanso. Como o Flamengo joga domingo, 20 horas no Maracanã contra o Red Bull Bragantino, quem vai comandar a equipe vai ser o seu filho e auxiliar, o Matheus Bach, claro que tem os outros integrantes ali também, o Kleber Xavier, César Sampaio, vai ter todo um corpo ali da comissão técnica, mas o Tite vai ficar um pouco recolhido de casa, observando. Estava esbaforido até ali depois da viagem lá do jogo em si, né? Lá em La Paz, a gente pôde observar. E os relatos é que, de fato, o Tite teve essa palpitação, esse mal-estar e estava se sentindo mal. Algo bastante incomum, que ele é geralmente mais calmo, ficou até um pouco mais agitado nesse momento. E os jogadores do Flamengo, muitos deles passaram mal, tiveram náuseas, vômitos, dor de cabeça intensa e todos eles necessitaram de oxigênio, um auxiliar assim, durante essa passagem por La Paz. Então foi um tanto quanto dramática essa passagem do Flamengo, não só pela disputa da partida, mas por conta de todo esse ambiente mais hostil por conta da natureza, da altitude, 3.600 metros do local do jogo, né, o estádio, e 4.000 metros quando se chega em La Paz, no aeroporto. O Flamengo permaneceu em Santa Cruz de la Sierra, foi horas antes da partida para La Paz, e aí chegou lá, teve esse problema com o Tite. Mas treinador, repetindo, medicado, foi revertida a arritmia cardíaca com medicamentos, não será necessária uma cirurgia. A boa notícia, 48 horas de descanso, e aí na segunda-feira ele volta ao CT e na quarta-feira viaja para Salvador para comandar o Flamengo contra o Bahia, se tudo ocorrer como está neste momento, agora às 18h16 de Brasília, como diria o nosso amigo Cícero Melo. Perfeito, Pedro. Boas notícias. Essas 48 horas de observação vão ser importantíssimas, né, para que ele possa viajar sossegado. Te agradeço essa atualização direto de Copacabana, ali zona sul do Rio de Janeiro. Um beijo pro Pedro. Vou deixar vocês aqui também. Eu sei, imagino, o Fábio jogou, né, foi atleta do Tite. Mandarem um beijo rapidamente antes da gente falar desse Flamengo, porque eu imagino que todos vocês estejam desejando que ele fique bom logo, né, Fábio? Claro, que notícia boa, né, que já não... pelo menos com medicação, já resolveu o problema, não é nada cirúrgico, né? Sim. Que ele possa descansar. Vamos ver se ele vai conseguir descansar esses 2 dias, né? Conhecendo o Tite, mas que possa ficar do lado da esposa, dos filhos e que volte 100% aí. Descansa um pouquinho, professor. Tomar um ar é bom, né? Precisa, né? Porque às vezes as pessoas falam que... a gente sempre diz o seguinte, tem gente que sofre na altitude de alguma maneira. Duda Gonçalves, Fernando Campos, Paulo Calçade, muita gente da nossa equipe passou mal na altitude. Isso é um fato. Então, a gente não consegue dissociar essa ligação dos 3.660 metros para a dificuldade respiratória, dor de cabeça, náuseas e essas coisas. Derrota, mas foi uma derrota na altitude com 7 desfalques importantíssimos para o time do Flamengo, já que a gente não chegou à conclusão aqui de se eram efetivamente titulares ou não todos os desfalques, né? Todos não, mas a maioria para mim sim. Mas foi doce, Pascoal? Sabor doce, porque valeu uma classificação para o Flamengo. Você pode dizer, o Flamengo foi naturalmente... O Flamengo? Isso. Não. O Flamengo teve oportunidades para definir o placar. Em alguns momentos, sim. Né? Mas eu acho que o goleiro do Flamengo, o Rossi, teve uma atuação espetacular. Espetacular a atuação do Rossi. Foi bem demais. O Gerson
saiu depois no momento lá da partida, ele acaba saindo já no segundo tempo, já na parte final do jogo, né? Ele é substituído. E entendo realmente tudo isso que aconteceu com o Flamengo. Eu acho que eu já vi time brasileiro ir lá e não sofrer tanto. Mas já vi time que foi lá e sofreu demais, não consegue nem jogar direito. E o Flamengo entrou aonde nessa conta aí? O Flamengo entrou numa situação de que se esforçou demais para garantir a classificação. E eu acho que esse esforço aí, ele foi compensado pelos jogadores dentro de campo, com a vontade dos jogadores, pela busca pelo resultado e a tentativa de fazer o melhor. A gente via que alguns jogadores do Flamengo não estavam no seu normal. Alguns jogadores, pela movimentação, do que pode fazer, do que a gente sabe que o jogador pode produzir, né? Por exemplo, o Léo, que jogou no meio-campo, Ortiz, parecia que não sentia nada, né? O lateral esquerdo do Flamengo já sentia um pouco, na hora do gol, ele não presta atenção. Olha lá, a hora do gol. É ele que tem que chegar, mas ele não chega. Mas aí não foi altitude. Terceira vez, quarta que leva um gol assim, parece gol repetido, inclusive. Parece gol repetido. É sinistro que o Gerson disse que jogar lá é sinistro. Tal, mas ele aguentou 80 minutos. E veja, onde a gente comentava sobre a estratégia. Eu já fui lá algumas vezes com times diferentes, com seleção diferente. Falei ontem aqui sobre isso. Uns querem chegar 3 dias antes porque acham que em 24 horas você resolve a dor de cabeça e joga. Outros querem chegar em cima da hora, como foi o caso do Flamengo, porque aí não dá tempo de ter dor de cabeça, porque só vai acontecer 24 horas depois. Não. O Tite passou mal, o Gerson também teve dor de cabeça, mas só substituiu 3 jogadores para o jogo na altitude. É porque os caras estavam aguentando ou porque o banco também não trazia confiança, né, Fábio? Tem essa também, né? Sem dúvida, eu acho. É muito menino no banco, né? Eu não sei se o Bruno Henrique ficou no banco por estratégia ou se realmente não tinha condições de jogar os 90 minutos. Eu concordo nos dois, porque como estratégia você tem um cara de velocidade para usar no segundo tempo. Que quase deu certo numa bola ali. De repente seria interessante para você já não queimar seu cartucho logo de começo, até porque tinha uma vantagem de 2 gols de diferença, né? E realmente as opções... A torcida do Flamengo reclamou muito dessa escolha, assim, do Bruno Henrique não ter começado jogando, porque na percepção do torcedor... não foi isso não, hein? A torcida como? Aí eu vou fazer aqui, Mauro, porque na percepção... A torcida quem? Quantos milhões? Gente, olha, a torcida do Flamengo reclama de tudo. Se começa com o Bruno Henrique, gastou Mas deixa eu só acabar de falar, porque o que a torcida do Flamengo fala é que se o Bruno Henrique tivesse começado jogando, a percepção que se teria é que aprofundaria mais o campo. Definiria o placar de repente teria mais espaço e seria mais letal do que o Carlinhos, que ficou ali recebendo bola aérea de qualquer maneira e não tem nem a característica de carregar a bola como tem o Bruno. Exato, então, mas aí, por isso que eu te falo, Dan, são estratégias. Às vezes, pensando pelo lado da comissão, de repente, no começo, primeiro tempo principalmente, o Bolívar vai vir um pouco mais para cima. Você tem um cara de que segure um pouco mais a bola, ajude na bola aérea e deixar o Bruno para o segundo tempo, para realmente, se você precisa dessa velocidade. Se de repente vira 2-0 para o Bolívar, você precisa da velocidade para o segundo tempo. Você já gastou o Bruno? Você já gastou o Bruno? Você não tinha tantas opções. Aí você vai virar o jogo com o Carlinhos? Exatamente. Eu acho que foi certíssimo o seu Carlinhos. Certíssimo. Exatamente. Por isso aí o time vai vir para cima, a gente segura. No segundo tempo põe o Bruno, que quase saiu o gol, saiu uma expulsão, porque se é o contrário e não funciona no primeiro tempo, não tem alternativa. De repente pode discutir... Não tem alternativa. Porque demorou, que ele entrou com 78 minutos. De repente poderia ter entrado um pouquinho antes? Poderia. Mas a estratégia de ter começado com o Carlinhos, eu acho que foi acertada. E as substituições também, essa bola que toma o gol do Ayrton Lucas, ele já tinha feito isso contra o Botafogo, o Tite, né? Que até, na minha opinião, não precisava no segundo tempo de colocar o Léo Ortiz como um terceiro zagueiro para abrir um pouco mais o Ayrton, que ele tem dificuldade nessa bola virada, nessa inversão, onde acabou saindo o gol, para realmente fazer uma linha de 5. E depois você fecha, você vai lutar pela classificação no final do jogo, ali já estava todo mundo no sacrifício. Entrou o Davi Luiz. O Davi Luiz salvou. O menino Everton, né, que entrou. O Davi Luiz entra bem. Eu acho que individualmente não tem tanta crítica, né, Pascoal? Mas assim, eu continuo questionando o sistema que foi colocado. Claro, era altitude, foi 25% de posse de bola, uma coisa que o Flamengo não está acostumado a ter. Mas apesar dos 3 zagueiros, com os 3 volantes e 2 laterais, o Rossi trabalhou muito. Porque a bola chega muito. A bola é muito rápida no campo. A velocidade da bola é diferente. A mim, assim, me chamou a atenção o goleiro. O Rossi, que estava com um tempo de bola sensacional. Sim. Tem uma que a bola cabeceada bate no chão, que ela vai ganhar velocidade, e ele ainda consegue... Aquela em cima que ele espalma e bate no travessão, é espetacular. Foi essa daí? Não. Foi essa. Foi essa aquela ali? Essa aí vai ser só a defesa dele para você falar, Pascoalzinho. Não, e ele foi... O Rossi foi
foi espetacular. Não à toa, quando termina o jogo, toda a comissão técnica vai abraçá-lo, né? Porque ele fez a entrevista dele também foi muito boa. Quando eu vi alguém pela primeira vez chamando a atenção do torcedor, no caso dele, chamando do torcedor dele, mas os outros caras não chamam, que existe um adversário. Sim. Que também tem uma estratégia para ganhar. O Flamengo foi 4 vezes... Essa defesa aí, essa aí foi espetacular. O Flamengo foi 4 vezes a La Paz, perdeu as 4. Aí ontem tinha que ganhar? Ah, não, então errou na substituição. Ah, então é o Tite que não sei o quê. Ou os jogadores. Gente, toda vez que vai para altitude, a gente faz o trocadilho com atitude. Eu achei que o Flamengo teve atitude, sim. Os caras aguentaram o primeiro tempo, voltaram para o segundo, só foi preciso... Não é que só foram necessárias 3 substituições. Aí tem uma falha que o banco não credencia tanto. Olha lá, o total... 20, esse é só as defesas que ele fez. Foram 8 contra 7 defesas. E eles sabem tirar proveito disso na altitude. Eles finalizam muito de fora da área por causa disso, da velocidade. Lugar, né? Então, a maioria das finalizações, ela vem de fora da área, que dificulta muito pro goleiro. A bola dá uma voada. Mas esse número, óbvio, que aumenta ainda mais por causa que eles sabem jogar na altitude. A bola vem variando. Ele quis dar uma valorizada, porque do outro lado, gente, em 83, o Bolívar era muito pior do que o Bolívar de hoje, né? Sim. 83. O Flamengo foi lá, cara, com o Zico, o Júnior, Adílio, Moser, Leandro. E não ganhou, tomou de 3-1. É difícil jogar lá. Esse é um jogo que vai ter um asterisco sempre. Não tem jeito. A altitude, ela coloca as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que vale a classificação nesse caso, cara. Quando se vai jogar... Mas o Rossi foi o melhor em campo. Mas tinha que ser. Mas se não, toma de 5. Outros times que foram lá que o goleiro não foi bem. E a maioria das vezes o melhor em campo foi o Rogério Ceni e Cássio. Óbvio. É natural, né? É natural. O Rocher foi o melhor do Inter, quando o Inter esteve lá. Óbvio que os caras vão chutar muito mais, e é de longe. O Rocher pegou cada bola impressionante no ano passado, lembra? O goleiro do adversário, no caso do adversário do Bolívar, é o que vai mais ver a bola, porque eles vão pra cima. Foi lá e tomou 5 gols de cabeça. Aí o goleiro não foi bem. Antes o goleiro tivesse... Perdeu 5-0. Tomou 5? 5 gols de cabeça. Aí caiu o Carille. O Carille caiu no meio. Era a fase de grupos ainda. Foi demitido o Carille. Foi. A gente lembra. Aí se o goleiro do Carille tivesse defendido a 5, foi a melhor. Ele não teria caído, o time voltava bem. Cara, é duro jogar lá, é muito difícil jogar lá. Então, assim, não é um jogo pra gente analisar o Flamengo. Ah, jogou bem, jogou mal. Não, é o que o Gerson falou. O que interessava era a classificação. Agora você tem que olhar pro Flamengo que vai começar. Faz 5 jogos o Flamengo não ganha. 5 jogos, 4 derrotas. Palmeiras empatou, Palmeiras perdeu, São Paulo, Botafogo e ontem. 5 jogos. Aí você começa a falar, ô Flamengo, agora você vai voltar pra terra, né? Porque lá na Lua, lá no céu... Agora você tem que... E desses 5 com 2 classificações, né? Pois é. Você tinha feito uma vantagem nos primeiros jogos. Isso conta também, obviamente. Mas agora, para pensar em o que é para frente, não sei. Eu acho que ele quer também o brasileiro. Ele quer tudo. Tá nas 3, vamos para cima. Tem elenco para isso. Você sofreu lá, Fábio? Aí tem que mudar. Altitude? Muito. Eu lembro num jogo em 2003, foi a primeira vez que eu fui contra o The Strongers. Na saída de bola, o cara já chutou do meio campo já. E o Rogério assustou para pegar a bola. Mas todas as vezes que eu fui, eu consegui jogar o jogo inteiro. Eu fui 3 vezes para La Paz e 1 em Oruro. Acho que o Mauro estava com a gente. É mais alto contra o São Oruro, José, não é? mais alto. 3.700, eu anotei ontem aqui. 3.735. Mas depois de jogo, você fica indisposto, você fica enjoado, dor de cabeça. Eu prefiro chegar, jogar e ir embora o mais rápido possível. De lá, chegar perto do jogo e ir embora. Foi o que o Flamengo fez, né? Chegou, jogou pra e já mim, eu acho saiu. que essa é a melhor. Inclusive trouxeram o Tite, porque nós já estávamos hospitalizados lá, porque o problema é a altitude, ele ficar respirando lá, exato. Agora, uma coisa que é curiosa, né, em cima disso ainda, pra gente ouvir o Gerson daqui a pouco, acho que tem essa avaliação dos outros jogos, do entorno da altitude, mas o tempo de bola é muito diferente. O Fábio tá aqui, tá falando sobre isso, e a percepção da gente assistindo o jogo também é essa, né, Pascoal? Que os caras do Bolívar sabem onde a bola vai. Os do Flamengo estão sempre um passinho pro lado de onde vai chegar. Teve umas bolas que vinham do meio campo que saíam direto pela linha de lado ou direto pela linha de fundo. Porque quando a bola quica, parece que ela fica muito mais acelerada, né? Sim. Ela quica e espirra, aí você não consegue ter o controle da bola. Eu estou falando, eu me assustei com o tempo de bola do goleiro do Flamengo, porque não é natural ele ter aquele tempo de bola. Porque o goleiro sente um pouquinho, porque a bola quica, vai para um lado diferente, a bola vem variando quando é chutada de fora da área, porque essa bola é muito levinha, gente. Sim. Essa bola de material sintético, o Fábio jogou até anteontem, pode falar. Essa bola de material sintético, a bola vem cheia de curva, o goleiro é que se vira para pegar. A defesa que o Rossi faz, que é uma defesaça que ele espalma uma travessão, eu me arrisco a dizer que se fosse aqui,
ele conseguiria espalmar para fora ou, de repente, conseguiria encaixar. Mas lá a bola vem tão rápida e a reação é tão no susto que ela já vai rápida para o travessão. A bola corre muito mais, em alguns momentos do jogo você se sente à vontade e aí você dá um pique, você fica abafado, parece que você não consegue recuperar e é difícil você tem jogador que ter essa noção do tempo de bola. Fazendo. Tem cara que fica Como em campo. assim? Perde a organização cerebral, porque ele não tem oxigenação do cérebro. Porque o ar é rarefeito. Isso é uma decisão também que você não dá para prever, sabe? Você não sabe se jogando no Rio ele teria tomado essa decisão, se ele demorou um pouco. Porque é difícil, tudo fica fora do natural, sabe? Sim. Não dá. Se você olhar, o Tite falou um negócio da entrevista, eu acho que é verdade. Chance real de gol, o Flamengo teve mais do que eles. Essa do Gerson e a do Ayrton Lucas. Foram 2 bolas, tempo, né? E aí eles tiveram quantas? Assim, o Rossi se defendeu, tal, chutaram 20 vezes. Foram umas 5 ou 6 dentro do gol para defesa do Rossi, efetivamente. Defesa complicada, sim. Ele fez defesas difíceis, aí eu discordo. Uma do travessão do menino ponta direita, Bruno Sávio, pode Bruno ser? Sávio, Corta brasileiro. o pé esquerdo e chuta no travessão. Olha lá, olha essa bola, ó. Dá pra fazer, né? Tem 2 chances reais de gol pro Flamengo, né? Mas o que o Mauro quer ouvir é a declaração do Gerson. Quer ver uma coisa? Porque o Gerson sai falando assim, não vem com esse negócio de querer cobrar desempenho na altitude, não. O que importa, a gente conseguiu. Vamos ouvir o Gerson. Verdade, resultado muito importante. Vale frisar também que é muito difícil. Por que tá perdendo tanto? Aí são outros 500. Eu dou um desconto enorme para jogar lá. Sim, e tem que dar, né? Porque a gente já falou muito em saber sofrer. Quando se aplica a determinados times, se usa muito essa expressão, porque é a expectativa também do torcedor. Você já jogou em 2 clubes que têm maneiras de jogar muito diferentes, né? São Paulo e Corinthians, o que é satisfatório para uma torcida e para outra. Eu acho que o Flamengo agora ele tem uma questão que é satisfazer o que a torcida espera como desempenho. Está classificado, está em 3 competições, vai ter uma dificuldade, tem que olhar direitinho essa janela, mas o desempenho precisa ser melhor, tirando esse jogo da altitude, pensando nesses 5 que o Mauro falou. Eu acho que tem elenco para isso, né? E oscila muito. Em alguns momentos na temporada conseguiu fazer bons jogos, principalmente contra o Palmeiras. Eu acho que esse último recorte, né, do jogo do Palmeiras, o primeiro jogo da Copa do Brasil, foi onde o torcedor mais espera enxergar esse Flamengo, né? Mas o Tite ele tem elenco para isso, tem margem para isso. Óbvio que agora tem muitos jogadores lesionados, mas enquanto isso, com esse desempenho que não vem o que o torcedor espera, é importante você ir classificando, é importante chegando nas fases finais, você está brigando pelo título no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que vai se decidir tudo lá na frente, né? O importante é jogar bem a final. Não adianta você jogar bem umas quartas de final e não passar. Mas eu acho que a comissão técnica tem trabalhado nisso, eles sabem disso, essa cobrança do torcedor, a maneira como o torcedor do Flamengo gosta que jogue, né? Eu acho que o Flamengo, independentemente dessas críticas, de gostar como vem jogando ou não vem jogando, chega muito forte nas 3 competições. E daqui a pouco nós vamos falar do Gerson de novo, né? Convocado para a seleção, Sim, Gerson, Pedro, no Flamengo, mais 4 jogadores que atuam no Brasil. Fala, Pascoalzinho, já a gente chega. É bom lembrar que São Paulo e Botafogo estão do lado do Flamengo e do Peñarol. Sim. Então, quem sair de São Paulo e Botafogo, pega quem sair de Flamengo e Peñarol. Então, o Flamengo já está apresentando mais jogadores, está trazendo novidades, já vem mais reforços e vai pegar o Peñarol. O Peñarol é aquele time que você tem que ter atenção o tempo todo. Não é um time, se você assim, vou jogar lá no Uruguai e vou lá jogar no estádio lá do Peñarol, que é novo, né? Foi construído há pouco tempo. Vai jogar lá. Mas lá dá para jogar, não dá para. Lá é osso. É osso. Eles botam pressão do primeiro ao último minuto. Muito obrigado. Ao último minuto. Botam. E o que eles fizeram com o Strongest, que fizeram uma goleada em casa. Eles vão tentar fazer de novo, tem um mês ainda para o jogo, né, Mauro? 18 de setembro a semana. 18 de setembro. Então o Flamengo vai ter reforços, jogadores recuperados, jogadores que vão para a seleção brasileira e vão voltar para o time do Flamengo. Então eu acho muito positivo que o Flamengo tenha esses reforços para jogar essa partida. Lembrando que o Flamengo de novo define lá, né, Pascoal? Primeiro jogo no Maracanã. E com eles aconteceu a mesma coisa. A diferença é que eles fizeram 4 em casa, que é o que o torcedor do Flamengo esperava que fizesse
Porque lá perdeu de 1-0 pro Strongest. Jogou no mesmo estádio, um dia anterior, 24 horas antes. Aguentou correr lá contra o Strongest? Não aguenta. Só que tinham feito 4, aí tá muito mais tranquilo. É o que o torcedor queria que tivesse feito no Maracanã. 4 para viajar tranquilo. Com 2, quando sai um gol que nem ontem, aí realmente o coração dispara. Imagina o do Tite ali, né? Todo mundo, a gente assistindo, dispara o coração, vai dar, não vai dar. Imagina o do Tite, enfim, de todo mundo ali. Mas o Peñarol não aguentou lá também. Mas aí não precisava, já tinha feito 4. Não queria perder. Tinha feito 2, tomou de 1 e se classificou. Essa é a resposta que você está dando para aquele amigo meu, pro Respostinha, porque o Respostinha estava hoje cuspindo marimbondo. Você falou com ele hoje? Falei Tem com ele hoje. isso? Opa, o Respostinha não, hoje não, é danado. cuspindo marimbondo ontem, o jogo foi ontem. Eu falei com ele hoje. Continuava irritado? O quê? Ele continua, ele assim, Flamengo, como é que o plano do Flamengo não ganhar esse jogo? O Flamengo tem que ganhar desse time que é muito fraco. Se fosse jogar Campeonato Brasileiro, ia ter que disputar ali para não cair. Eu falei, ô Respostinha, você tem que entender que não é chegar lá e ganhar, não é assim. Tem muitas coisas diferentes que acontecem na altitude. Ele não estava irredutível. Aí já começa a falar, porque esse time joga tudo retrancado, que é um monte de zagueiro, é volante zagueiro, é zagueiro, é outro zagueiro que entra. Calma, isso é difícil explicar. Ele não gosta do Tite, é isso? Não, ele não gosta do formato de jogo. Ele acha que o Flamengo tem que jogar sempre dando show, espetáculo. E não é toda hora que você... Meu avô falava, não é todo dia que tem pão quente. Então não dá para você fazer toda essa manobra e vai jogar no lugar... O time do Zico ganhou lá? Perdeu de 3-1. Aquele time parece que era bom, hein? Raul, Leandro, Moser, Marinho, Júnior. A defesa parece que era fraca. Adílio e Zico. Tá bom, pra você. Adílio e Zico, tá bom? Nunes, Lico. Não, Tita, Nunes e Lico. É demais. Não, é difícil demais jogar lá. Eu entendo o que o Respostinha quer. Que é exibição toda hora, em todo lugar. Não dá pra dar show lá todo não dia. dá. Agora, se começar a não jogar legal aqui, aí ela vai ficar, vou te contar, o Respostinha não vai aturar só ganhar. Ganhou aqui, final de semana é com quem? Bragantino. Matheus Bach vai Quem comandar que jogou o lá Flamengo. ontem que vai jogar esse jogo? Haja fôlego. Então já começa esse problema, hein? Vai pôr todo mundo de novo? É difícil, hein? Acho que tem. O Gerson quer jogar? Tem Copa do Brasil, deve ir. Copa do Brasil tem na Salvador, quarta-feira. Bahia. Então, assim. Fora o primeiro jogo? O segundo em casa. Só Decide em casa, tá. Só que não tem ninguém dos machucados voltando, tem? A previsão era setembro Não, eu para digo agora, pra esse Gabriel final e de semana, não Pedro. tem. Então, não, para esse final de semana não. Pois é, então é aquele elenco de ontem, mais ou menos, com aqueles que estavam no banco, né? Pensa lá em 18, 20K, que tem que jogar. Porque eu achei que, não sei, os caras jogaram demais. O ano passado, dos 45, todos os 11. Foram só 3 substituições. O Gerson foi sair aos 80 minutos. Na parte final do jogo. Aí ele falou, você vê que na entrevista ele fala, uma hora eu achei que sabia se era câimbra ou se eu sentia posterior e tal. Cara, vai pôr ele de novo agora contra o Bragantino? Vai pôr todo mundo? Mas se não colocar, aí tem que colocar os meninos. Talvez, aqui contra o Bragantino ele possa colocar, mas... Não quer dar mole também no Campeonato Brasileiro. Às vezes é melhor então, colocar menino num jogo de pontos corridos do que em jogo de mata-mata, né? Que um erro pode ser crucial. Claro, ainda mais na altitude, seria a opção né? de dar uma mesclada, colocar alguns meninos para jogar no domingo, até porque chegaram 6h30 da manhã no Rio de Janeiro. Se afastar muito do Botafogo já Mas esse é o problema também, né? Não tem como abraçar tudo. Essa vai ser a grande dificuldade. Se você está com o elenco cheio, aí é uma outra história. Por isso que eu estou perguntando se alguém voltava. Não volta. Volta, na verdade, o Alan, que não jogou na altitude por uma questão médica, né? Agora, aí tem a pegadinha, né? O Wesley pode jogar?